Cheque Mais Notícias. A notícia do momento é a greve dos caminhoneiros, que entra hoje no 4º dia. São muitos transtornos no Paraná inteiro, no país, mas aqui no Paraná em particular. A gente tem visto a cidade de Curitiba ferver, aí, principalmente na questão da falta de combustíveis. Mas vamos tratar essa notícia agora com a responsabilidade que ela merece. Primeiro, a situação do momento. Mark Souza, nas estradas. Para quem ligou o rádio agora, está conosco no carro, na sua casa, no seu trabalho, nos acompanhando pela internet. Qual é a situação da greve agora? Denis, segundo a Polícia Rodoviária Federal, são 55 pontos de manifestações nas estradas que cortam o Paraná, de acordo com o último balanço da PRF, divulgado por volta das 6 horas da manhã. A PRF já registrou ao todo, desde a última segunda-feira, 80 atos nas rodovias. Desses, 25 foram encerrados até agora, portanto, permanecem 55. Já nas estradas estaduais, que também são bem importantes aqui no estado, são 110 pontos de manifestações nesse começo de manhã, 4 só aqui na região de Curitiba. O número foi atualizado pela Polícia Rodoviária Estadual por volta de 6h30 da manhã, então é bem recente. Então, são 110 pontos nas rodovias estaduais e 55 nas federais, inclusive aqui na região da Grande Curitiba e principalmente, Denian, nas entradas e saídas de centrais de combustíveis. A região da Repar, ali em Araucária, tem manifestações, inclusive os ouvintes já nos ajudam aqui com informações, falando aqui que a Avenida das Araucárias está sendo fechada pelos manifestantes e fica ali na região de Araucária, próximo à Repar. A greve dos caminhoneiros deu certo. O resultado da greve, o desabastecimento, seria o óbvio. O Brasil é um país que anda sobre pneus e não sobre trilhos. E o resultado da greve fez com que a classe política se mexesse. Há uma série de possibilidades aí de alteração, inclusive na questão tributária, o que favorece não apenas o trabalhador do caminhão, mas também as empresas transportadoras. Haverá mudanças com absoluta certeza para que o diesel possa diminuir de preço e a questão andar. Funcionou na base da pressão, ainda que isso custe caro eventualmente ao país. Mas vamos fazer um relato agora da situação nesse momento. Tem desabastecimento de combustível, de alimentos, e os produtores de hortaliças, produtores daquele produto que precisa ser levado sem que perca a safra, está indo fora. Na unidade da Ceasa, por exemplo, em Cascavel, há um prejuízo já que pode ser contado, né, Mark? Exatamente, Denis. Só reforçando que a unidade da Ceasa em Cascavel abastece 50 municípios da região oeste. Os produtos já estão zerados no estoque. Segundo Olivar Rocha, analista da Ceasa, o que tem ainda no mercado já está com um preço bem mais alto. Batata onde já não tinha no Ceasa, o que tinha foi vendido, já teve um aumento de 40%, o tomate já teve um aumento de 70%, isso é normal no mercado, quando tem a falta de produto, aumenta o preço para tentar diminuir a redução do produto no mercado. Aqui em Curitiba, Daniel, a paralisação fez com que a prefeitura cancelasse a venda de frutas e verduras do programa Nossa Feira. Isso porque a Ceasa não recebe produtos frescos desde segunda-feira. E no interior, cooperativas e indústrias do agronegócio também estão sentindo os reflexos e tendo muito prejuízo. Uma das maiores empresas de abate de peixes no país, com sede em Toledo, a Cevale, paralisou os serviços por tempo indeterminado. O mesmo acontece em frigoríficos e laticínios, que suspenderam as atividades por falta de transporte do leite, de suínos e de aves. Os ouvintes, inclusive, participam conosco. O pessoal de Medianeira diz que a Frimeza, que é muito grande lá na região, está fechada, parada. Eles abatem 8 mil suínos por dia. Nenhum foi morto porque não tem para quem entregar o material. Sem frete, eles precisam parar também por não ter onde estocar os produtos. Em Cascavel, além dos caminhoneiros, motoristas de aplicativo e agricultores também estão mobilizados. Olha o preço do combustível. Não existe como trabalhar mais. Não existe.
Não, nada gira se não tiver o combustível. Esse absurdo que o governo está fazendo e não dá mais para nós aceitar. O povo tem que se mobilizar, todos os agricultores virem para ajudar nós no manifesto. Se nós não unir força, nós não vamos conseguir derrubar os preços. E hoje, em Castro, nos Campos Gerais, o produtor Lucas Guinter Habers vai descartar 30 mil litros de leite com um prejuízo de cerca de 40 mil reais. Ele diz que não é possível doar o produto, então tem que jogar fora. Prejuízo grande, essa conta quem vai pagar sou eu sozinho. Quanto à questão de doação, conhece o país que nós vivemos? Já pensou se acontece alguma intoxicação alimentar, algum hospital, entidade, escola, para cima de quem que vão vir? É preferível jogar no lixo, transformar isso em adubo orgânico. E os ouvintes também participam conosco aqui da região dos Campos Gerais, grande audiência dos Campos Gerais, e informam que a Castrolanda, que é uma das maiores cooperativas da região, hoje vai jogar no lixo alguns milhares de litros de leite, porque parou as fábricas de laticínio e não tem como utilizar o material apodrece. Então, que pecado, né? Aquela imagem do... A cena, isso que o Mário quer narrar, a cena do leite ser jogado fora é uma imagem chocante, que perturba, né? Porque a gente, quando tem um pouquinho de leite numa caixinha, na nossa geladeira, que entende que tem que descartar ali, que joga na pia, por exemplo, já dá uma dor no coração, né? Imagina você jogar 30, 40 mil litros de leite fora. Mas não tem como escoar a produção, não tem como doar, não tem como nada, vai pro lixo. Vamos com os ouvintes antes de nós falarmos a questão do combustível. E aí, Mark? Denil, vários ouvintes participando já sobre essa questão. Uma delas é a final do telefone 4758, não colocou o nome, mas diz que, na opinião dela, os prejuízos são muitos, mas o ato é importante. Para você comentar sobre a importância do ato, o custo-benefício do ato, vamos dizer assim. O direito de protesto... A Vânia de Curitiba. Vânia, você tem razão, o direito de protesto é o único mecanismo verdadeiro para a mudança. No regime democrático, as mudanças que nós alcançamos, elas se dão a partir da manifestação pacífica, forte, vigorosa, de cobrar o poder público para que o poder público altere aquilo que está em desacordo com o interesse da sociedade. É na manifestação, é no exercício regular do direito de reunião, do direito de manifestação do pensamento, que nós conseguimos alterar o rumo daquilo que o governo nos impinge, nos força. E perceba que a manifestação dos caminhoneiros, ainda que haja um abuso aqui ou ali, é uma manifestação que não causa aquele transtorno como se, por exemplo, a CUT fosse fazer uma manifestação. Se é uma manifestação organizada pelo um PT da vida, junta um petista, um PSOL, uma APP sindicato, eles vão meter uma máscara na cara, vão queimar pneu, trancar, atrapalhar a vida da gente, vão gerar um enorme transtorno, cujo resultado será zero. A manifestação dos caminhoneiros é diferente. Você faz o protesto contra algo que atinge não só os caminhoneiros, mas a sociedade inteira, a questão do combustível, a tributação, falei isso aqui segunda-feira. O tributo que a gente paga embutido no preço do combustível é estratosférico. Onde será a mudança, possivelmente, que vai estancar a greve? Na diminuição tributária daquilo que incide sobre o óleo diesel, o álcool e a gasolina. Ao que tudo indica, será por esse caminho que nós teremos uma mudança naquilo que é possível fazer. Então, tem razão a nossa ouvinte. É um custo caro que nós estamos pagando hoje, mas que no médio e no longo prazo será positivo a toda a sociedade. Até porque, quanto mais caro for o transporte de cargas, mais caro será o produto na gôndola do supermercado, na loja, na ponta. E aí é um preço que todos nós pagamos. Eu entendo como absolutamente legítima a manifestação dos caminhoneiros. O que mais, Marco? O Marco Miotti e outros ouvintes também de Araucária relatam que caminhões da PM estão escoltando aí carros da PM escoltam caminhões de combustíveis que saem ali da Repar, da refinaria Getúlio Vargas, da Petrobras, na região de Araucária. Então, alguns caminhões conseguiram sair com a ajuda de escolta e devem abastecer os postos. E os postos, Denian,
Muita gente reclamando aqui de filas de quarteirões inteiro para conseguir abastecer já agora pela manhã. Foi assim ontem à noite, no final da tarde de ontem já começou, né? E agora de manhã de novo. E muita gente reclamando que o preço está abusivo em vários estabelecimentos. Tem até o Alan, participa aqui conosco, pergunta onde denunciar se eu achar que o preço está abusivo. Procon. Direito do consumidor. Aí é o seguinte, né? Que me perdoe o revendedor do combustível. É a lei da oferta e da procura, falta o produto, aumenta o preço. Eu sei, tá tudo bem. É a guerra do preço de mercado. Mas é um bando de gente aproveitadora que mete a mão no nosso bolso na cara dura. Comerciante desonesto que repassa ao cidadão que precisa do combustível no carro a sua ânsia, a sua fome por lucro. Eu abasteci o carro ontem de manhã. Eu não passei por fila e o preço era o preço aquele. Preço normal. Mas de verdade, eles subiram o valor na bomba e subiram abusivamente para meter a faca nas nossas costas. O nosso repórter aqui, o Richard Weber, está nesse momento no posto Pelanda da linha verde. Ele falou que por lá tá normal, né? Não tem aquela fila quilométrica e a gasolina tá 4,19 por lá. Ontem, indo para Pinhais, eu passei num posto Shell, tava 3,99. A fila tava quilométrica ontem, nesse posto. Mas tava 3,99. E agora tá 4,19 no posto Pelanda da linha verde. Então, tem alguns lugares que ainda não estão não está com aquela fila gigante e tá com o posto barato. Tem gente decente ainda. Mas tem ouvinte já reclamando que tem até por 5,20 o preço da gasolina em alguns postos da cidade. Então, importante falar esse posto. Repete aí. É o posto Pelanda da linha verde. O Richard tá lá agora. Para as pessoas saberem aonde está sendo o preço honesto. Porque um empresário que sobe para R$ 5,20 o litro da gasolina, você vai me desculpar, não há argumento de a oferta e a procura, é a guerra do preço, do valor de mercado. Não venha com isso. O teu tanque já estava lotado de combustível com o preço que você pagou antes. E o preço justo era o 4 e pouco. 4 e pouquinho. Agora você está vendendo a 5,20 porque você é desonesto. Você está metendo a mão no bolso do cidadão, do trabalhador. De quem tem o seu dinheiro honesto e precisa do combustível, precisa levar o filho para o colégio, precisa trabalhar, precisa ir para a faculdade, precisa tocar a vida. O empresário que vai e mexe o preço na bomba e sobe para mais de 5, sendo que o valor que ele pagou do combustível que está no tanque foi pago com preço menor, não há outro carimbo a não se tocar na testa desse empresário, desse comerciante, de que não seja desonesto. É esse mesmo que depois vai encher a boca para reclamar da classe política. O senhor que faz isso, que sobe o preço de 3 e pouco para 5 e pouco, o senhor é um desonesto. O senhor é um aproveitador. Gente que age dessa maneira não merece nenhum tipo de crédito. Mas enfim, e aí a gente é obrigado a se submeter, porque senão não tem como rodar. E precisa tocar a vida. O que mais, Marcos? Denis, só os ouvintes estão perguntando como denunciar. Anota o telefone aí, 0800 41 15 12. 0800 41 15 12 é o telefone do Procon para você denunciar o abuso de preço se você encontrar aí no seu caminho. Muito bem, vamos falar especificamente da falta de combustíveis. Apesar do anúncio da redução no preço dos combustíveis pela Petrobras, mas é uma redução de uma mixaria, 1 ponto percentual, vírgula alguma coisa, que na bomba não muda nada. Teve aí essa corrida aos postos que a gente está narrando. No posto aqui perto da RIC, da Cruz do Pilarzinho ali. Da Cruz do Pilarzinho, tinha fila já lá embaixo, quase na frente da Bandeirantes. Isso. E aí, Marcos? Por causa da greve dos caminhoneiros, os postos estão sem abastecimento e o medo de não conseguir mais abastecer os carros levou muitos motoristas a enfrentarem longas filas de espera nos poucos postos abertos aqui na capital. No início da noite de ontem, a gasolina que estava custando R$ 4,19 no começo do dia, terminou a quarta-feira custando R$ 4,49 em média. De acordo com a coordenadora do Procon, Cláudia Silvano, o aumento pode ser considerado abusivo e o consumidor deve exigir nota fiscal
com a quantidade e o preço pago e depois fazer uma denúncia ao PROCON. E a providência que tem que ser tomada é exigir nota fiscal especificando a quantidade de combustível que foi comprada e o preço cobrado pelo litro. Com essa documentação, o consumidor vai denunciar ao PROCON, nós vamos investigar se já não houve, antes da compra de novo combustível, um aumento em relação àqueles produtos que estavam estocados. Portanto, uma prática abusiva. O consumidor tem que ficar atento, exigir esse documento e denunciar ao PROCON. É isso aí, né, Mark? Exatamente. Uma coisa é o combustível já estava no tanque, já tinha sido pago o preço anterior. Daí começa o problema do desabastecimento. O que o comerciante desonesto faz? O dono do posto. Ele sobe o preço na bomba como se ele já tivesse pago o combustível mais caro, e ele pagou o combustível com o preço velho. E aí sobe para 5 e tanto o litro da gasolina. O que nos disse a coordenadora do PROCON, a doutora Cláudia Silvano, é o que deve ser feito. Abasteceu no posto? Pede nota. Faz especificar na nota quantos litros de gasolina você colocou no seu carro e quanto você pagou. Depois, reclama no PROCON. É na base do caminho que nós temos do direito do consumidor para enquadrar esse tipo de gente. Que me perdoe o comerciante honesto, o dono do posto que trabalha com correição. Eu não quero dizer que todo mundo é desonesto, muito ao contrário, a maioria é correta. Mas aqueles que são malacos, porque esse tipo de gente é tão nefasta quanto é um político bandido. É aquele que se aproveita da boa-fé do cidadão para prejudicá-lo, desviar o dinheiro, da fome do lucro. Para aquele que é faminto, PROCON neles. E eu confio muito no trabalho da Cláudia Silvano. Cláudia Silvano é uma das maiores entendedoras de direito do consumidor do país. E é exemplo de servidora pública no estado do Paraná. PROCON neles. Repete o telefone do PROCON aí. Vamos lá, é o 0800 41 15 12. 0800 41 15 12. Anote no seu celular. Se você vê alguma coisa, tem que ligar lá, porque, como disse o Denian, dono de posto de combustível que faz isso tem que ser punido. E em Ponta Grossa tem rede de combustível reservando gasolina para abastecer apenas casos de emergência, como ambulâncias e o corpo de bombeiros. E a falta de combustível afetou as aulas em Paranaguá, no litoral aqui do estado. Com a falta de transporte de estudantes, a prefeitura suspendeu as aulas até a sexta-feira. Ainda falando de Paranaguá, Deninha, por causa da greve, o porto reduziu em 27% as operações de granéis e fertilizantes. Um dos 3 berços do corredor de exportação parou de operar. Com isso, o porto registrou uma queda nas exportações de granéis de 15 mil toneladas dia. Já a importação de fertilizantes foi interrompida em berços de atracação, em que o transporte de carga é feito por caminhões. Portanto, Denian, a longo prazo teremos também resultado. Agora, o produtor não vai receber o fertilizante, que é essencial na atividade agrícola. Então, os reflexos vão vir aí a cavalo há muito tempo. Então, na questão, além disso que nos sublinha o Mark, na questão do transporte coletivo aqui em Curitiba, ontem chegou a se propor, a própria URBS disse que poderia reduzir a frota de ônibus nas ruas por causa do desabastecimento do diesel. Mas a prefeitura voltou atrás e agora cedo circulam normalmente os ônibus aqui da capital e da região metropolitana, né, Mark? Exatamente, né? Tudo funcionando 100%. A URBS chegou a informar que haveria uma redução de 30% na frota de ônibus em horário de pico e nos demais horários de 50%. Mas o prefeito Rafael Greca não autorizou a medida e anunciou o transporte em funcionamento normal. Os 1.285 ônibus por dia que servem o transporte local e metropolitano nas 9 cidades conurbadas devem continuar a servir a população. A Comec, que é a coordenação da região metropolitana de Curitiba, também informou que as linhas de ônibus metropolitanas também vão operar com frota normal hoje.
Muito bem, agora são 7 horas e 30 minutos, 7h30 da manhã. Espaço do ouvinte na Jovem Pan. Denê, muita gente participando aqui e mandando fotos das filas, as longas filas nos postos de combustíveis. Final telefone 6119, escrevendo aqui o Emerson Kersinski, dizendo que o posto que era R$ 3,90 agora está R$ 4,79. Olha só o aumento de preço que teve nesse caso. Ele mandou a foto da placa aqui, inclusive. E veja, não chegou um caminhão cheio de combustível lá no posto que justificasse o aumento. Até o caminhão não chega em lugar nenhum. Não chega né? em lugar nenhum. Então o que aconteceu? O dono do posto aumentou o valor porque é um comerciante desonesto que mete a mão no nosso bolso. Pega a nota fiscal, quantos litros você abasteceu e Procon. O que mais, Mark? Tem o Jorge Franco, lembrando que chamou a atenção da imprensa nacional ontem, que tinha um posto em Recife vendendo a R$ 8,99 o litro. Olha onde chega o comerciante, Danilo. R$ 8,99 o litro da gasolina. Pois é. E aí... não tinha um posto ontem em Londrina que tava 9 e pouco? 9,50? Londrina? Em Londrina. Pois é. Imagina se o jornal aqui chega em Londrina. Vou nem comentar. Tem também o Jean participando aqui, dizendo... então o governo tem que interferir no preço da venda nos comércios, Danilo? Não. O governo tem que regular... Pode vender. A 5, a 9. Pode vender. Ninguém quer interferir em nada na vida do comerciante. Mas se ele atuar no sentido contrário à lei, porque nós vivemos sob o império da lei. Não há democracia que não se fundamente no regime das liberdades, evidentemente, e aqui fala um defensor da liberdade individual pleno, mas há o império da lei. E o império da lei não tolera nenhum tipo de abuso contra o direito do consumidor. Se há uma justificativa para você elevar o preço, ok. Se você eleva o preço simplesmente porque tem a ânsia do lucro, porque está vendo uma fila de carros na frente do seu posto e você percebe que pode ganhar dinheiro com isso, isso daí não se trata de o governo interferir na ponta da bomba do combustível. Pode cobrar o que quiser, mas que se responsabilize depois com a investigação que venha a ser feita a partir da fiscalização da lei do consumidor. É isso? Ou a gente vai deixar uma liberdade plena sem nenhum tipo de regulação estatal? A regulação estatal se dá na lei. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá misturando o alho com o bugalho. O Cris Diniz, nosso ouvinte, dizendo que ele acabou de abastecer no posto da Pedro Viriato Parigol de Souza, aquele posto Shell antes do Parque Barigui. Lá não tem mais gasolina comum e muitos postos estão fazendo isso. Só tem aditivada agora. Ele pagou R$ 4,39 na aditivada. Falou mas aí tá no preço. É, o preço justo. Agora tem um relato aqui importante, Daniel, que mostra a picaretagem do setor de combustíveis. Olha só. Ele disse, o Elixson, acho que é isso, ele disse que no posto da Getúlio Vargas com a República Argentina, o álcool, que não tem nada que ver com petróleo, subiu e tá R$ 3,19. O álcool que era R$ 2,69, R$ 2,79, foi para R$ 3,19. Ah, então. Tá vendo? Tá vendo o que a gente tá dizendo aqui e chamando a atenção? E não se trata aqui de, nossa, o Denião, o Mark e o Terribas estão pegando no pé dos coitados, dos empresários do setor que são tão vítimas quanto. E veja, tá querendo dizer quanto que é o preço na venda, que não pode aumentar. Não pode tudo. Desde que você não seja desonesto. A sociedade não aguenta mais a desonestidade. Gente que se aproveita do poder que tem pra iludir, pra enganar, pra ganhar dinheiro de forma ilícita. É isso que a gente está observando. E é essa a matéria que a gente quer sublinhar aqui no nosso jornal. Rique Mais Notícias. 7 horas e 38 minutos, 7h38, você está ligado aqui na Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, para o mundo inteiro, henriquemais.com.br/Jovem Pan, no aplicativo da Jovem Pan Curitiba no seu celular, e estamos no facebook.com. Você procura o Rique Mais PR ou escreve lá na barra de buscas Jovem Pan. Tudo bem com a Rafaela Moron? Rafaela Moron está aqui na linha com a gente. Muito bom. O repórter Rafaela Moron está nas ruas de Curitiba, nos faz um relato na situação desse momento
no que toca ao abastecimento, tanto da Ceasa quanto dos combustíveis. Rafaela, bom dia. Oi, Deninha, bom dia, Mark, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Isso mesmo, 4º dia de greve, amanhã já começou bastante movimentado em alguns pontos de Curitiba e região, já tem sim fila em postos de combustíveis aqui da capital para abastecer, os ouvintes vêm informando aí na rádio, mas um posto que a gente percebeu, fica na Jacarezinho com a Manuel Ribas e indica que o dia deve ser mesmo de muita movimentação. Durante a madrugada, as nossas equipes da RIC TV Record também acompanharam uma corrida aos postos de combustíveis para abastecer. O pessoal que desistiu, viu, Denian, de ficar na fila durante a tarde, resolveu aparecer às 2, 3 horas da manhã, o que deu muito trabalho para os funcionários desses postos de combustíveis. A respeito do preço abusivo, que muitos ouvintes também vêm informando, a orientação do PROCON é para que o consumidor faça o seguinte, o que resta, exija a nota fiscal com a quantidade de gasolina e o preço que pagou, para depois fazer uma denúncia ao PROCON. Na região de fronteira, falando um pouquinho do Paraná, tem também motorista aproveitando para ir ao Paraguai ver se encontra combustível mais barato e que não esteja em falta ali na região. Em Londrina, durante a noite, vale registrar, viu, teve confusão em um posto, os motoristas ficaram revoltados que não tinha gasolina para abastecer e a polícia militar precisou ser chamada. Além dessa consequência, a greve dos caminhoneiros vem provocando outras alterações hoje cedo. Um exemplo, você bem citou aí, Dani, a questão da Ceasa, compradores que foram cedinho para lá e saíram desapontados, com poucos produtos de preços nas alturas, que nos próximos dias podem sim chegar aí para nós consumidores. O sacão grande daqueles de batata, que era vendido por cerca de R$80, chegou a custar R$300, R$500, e o mesmo aconteceu com outros produtos, como cenoura, tomate. Já tem alerta também de que alguns produtos possam faltar nos próximos dias no Armazém da Família, no sacolão da Prefeitura de Curitiba, que garante que vai segurar o preço. E em Londrina e em Maringá também a Ceasa está sendo afetada. Tem produtor no Oeste tendo que dar folga para funcionar em razão da produção de frango, outra consequência da greve, e mais triste ainda, gente que tem que descartar produção de leite porque não tem como escoar a produção. Só atualizando os números rapidinho, nas estradas são 55 pontos de protesto, nesse momento nas rodovias federais, 110 nas estradas estaduais, 4 aqui na região de Curitiba, e em relação ao transporte coletivo, amanhã tem uma circulação normal, inclusive depois daquele anúncio da Prefeitura de Curitiba, de uma possível redução da circulação do transporte, um anúncio que depois foi suspenso, a Prefeitura voltou atrás, portanto, serviço de transporte mantido, mas nas rodoviárias, na rodoviária aqui de Curitiba, melhor dizendo, tem empresa de ônibus que já botou lá no site, viu, Daniel, um recadinho, dizendo que é para o passageiro consultar a internet ou telefonar antes de aparecer para pegar o ônibus, Daniel. Pois é, muito obrigado ao relato da Rafaela Moron, nos atualizando a situação nesse momento. Tem postos que são absolutamente desonestos, os nossos ouvintes têm nos auxiliado muito nisso. Tem alguns relatos aí, né, Mark? Denian, a Paula Gripe, nossa ouvinte, está nas ruas de Curitiba e ela mandou foto aqui. Sabe aquele posto Petrobras? Vou falar aqui porque tem que ser dito no ar. Tem que dizer, tem que dizer. O posto Petrobras em frente à primeira igreja batista, na Avenida Batel, está cobrando R$7 o litro da gasolina. Ela mandou a foto da placa aqui. R$7 o litro da gasolina na Avenida Batel, em frente à primeira igreja batista. Um posto Petrobras tem ali. Bem na esquina. Exato. Sabe aquele na frente da PIB? Isso. Na Avenida Batel? Um posto de esquininha, não é um posto muito grande, mas é um posto muito movimentado, fica na Batel, né? Tá cobrando R$7 o litro da gasolina. Desonesto. O senhor dono desse posto é tão danoso à economia popular, ao cidadão, quanto é um político bandido. O senhor é um aproveitador. É uma pessoa cujo o caráter como comerciante é nulo, é zero. O senhor é uma vergonha. Não sei quem é. Se soubesse, diria o nome aqui. Que não tem mimimi. Se eu soubesse, diria o nome do comerciante no ar. Porque é o tipo de gente que não merece. Ele tinha que passar, depois que passar, nunca mais na vida parar naquele posto ali. Mas é nunca mais. Fotografar e colocar na nossa rede social. Enche o teu Facebook, o teu Twitter, o teu Instagram, tira a foto e manda nos grupos de WhatsApp. Nunca mais para nesse posto. Eu já abasteci nesse posto ali da esquina, da Avenida Batel. É nunca mais. Nem na lojinha de conveniência. Zero. Eu não. E se soubesse o nome do comerciante, diria no ar.
E tem caso pior, Daniel. O Thiago Chaves, nosso ouvinte, relata que no posto Petrobras da Chile com a Marechal Floriano, ali na região do Rebouças, perto do Unicuritiba, o preço só tá na bomba. O comerciante tirou da placa, então você fica na fila ali muito tempo esperando e não sabe quanto vai pagar. Só na bomba que o frentista informa quanto tá a gasolina e que o preço fica mudando toda hora. E daí tem gente, Daniel, que faz o seguinte: vamos colocar álcool, né? E aí tem postos já de gasolina aumentando também o valor do álcool. O álcool que tava R$2,70, R$2,69, já tem gente cobrando R$3. Tem um aqui próximo a gente que tá R$3 o álcool já também. O nosso ouvinte Giovanni de Paranaguá, final telefone 4522, mandou a foto aqui da placa do gás de cozinha lá, R$110 o botijão. Vá se catar, velho. Ele mandou a foto aqui da revenda, com R$110 o preço do bujão de gás, em Paranaguá. O bujão de gás estava dentro da revendedora, da loja, antes do desabastecimento. O preço do botijão de gás, a 110, é uma tentativa nefasta de você se aproveitar da situação do desabastecimento. Se eu soubesse o nome desse pilantra, que isso é pilantra, esse que cobra R$110 por um botijão de gás, eu também diria que... Como é que não tem o nome do lugar aí que vende, Marcos? Não tem, Daniel. Ele só mandou aqui a foto da placa. Se o ouvinte souber o endereço direitinho, para eu dizer aqui onde a gente não ir. Porque vai passar o desabastecimento. Isso vai acabar. Vai passar, vai terminar e tudo bem. E a vida vai seguir. E a gente tem que lembrar de nunca mais na vida entrar dentro de um lugar desse que vende botijão se aproveitando do momento de instabilidade, o posto de combustível que tira o valor da placa grande para só cobrar na bomba, o que põe a R$7 o litro da gasolina ali na frente da PIB, da Primeira Igreja Batista, na Avenida Batel. O que mais, Mark? Daniel, ele mandou aqui, ó, é no bairro Jardim Samambaia, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, lá em Paranaguá. Então é nessa revenda que tá cobrando R$110 o bujão de gás, o botijão de gás. Aí, morador de Paranaguá, é nunca mais, hein? Esquece esse daí. Nunca mais coloca o teu pé ali. Deixa morrer a míngua. Desonesto. Fala, Terribas. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Terribas, se você tá mandando, eu obedeço. A gente tá com muito ódio no coração, a gente ódio tá muito nada, pistola. Ódio nada que a gente tá fazendo Tá aqui. certo, é justo. Aqui. Liga aí na outra rádio, vai ter tudo. E vai blá, 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 e tudo. Não, aquela conversa mole. É isso aí. A gente tá vivendo o Mad Max. É o Mad Max da vida real isso aqui, rapaz. Não, rapidinho antes aqui, ó. Aqui os ouvintes não param, viu? Eu tô tipo aquele Michael Douglas no Dia de Fúria. Cara, a melhor cena é a do hambúrguer. Que ele entra é a melhor cena é a do hambúrguer, disparado, não tem. Já vai, Marquinhos, o teu ouvinte. É gênio. Até que horas vende o café da manhã? Até às 11. Que horas são? 11h01. O senhor pode me vender o café? Não. Por que não? Porque é às 11. Que horas são? 11h01. Aí chega o lanche. Aí o lanche é lindão na placa. E quando chega pra ele, parece que um caminhão passou em cima. Quem ainda não viu? É um grande filme. É muito bom. É o melhor filme do Michael Douglas, longe. Longe. Um Dia de Fúria. A cena do hambúrguer é a melhor. Não tem. Eu tô tipo o Michael Douglas. Fala aí, Mike. Daniel, o Alan Rodrigo Roster participa aqui conosco dizendo que no posto Copa 70, no Auer, é um posto bem famoso ali na região, o álcool tá 3,30 também, o pessoal aumentou de ontem para hoje. Não vou esquecer do Auer. Mesma coisa. Mesma coisa. Aí assim, você finge que não, é a lei da oferta e da procura, então eu tô subindo o preço. O teu tanque tava lotadinho de álcool. Daí você sobe na bomba pra faturar em cima. Né? Que vergonha. A Tatiana tá concordando com vocês dois aí que o dia é de fúria mesmo e ela tá nesse momento esmurrando o volante do carro que tá parada na fila do posto. É isso aí. Esperando para abastecer sem saber quanto vai pagar porque não tem preço na placa. Como é que é o nome dela? A Tatiana. Tatiana, só que diferente do dia de fúria lá do Michael Douglas, você não tá de submetralhadora. Que é a sorte de todos nós. Não faça isso. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Outros efeitos da greve dos caminhoneiros. Correios e transportes. Mark.
A federação que representa os hospitais do Paraná, Deni, informou que a entrega de medicamentos já está sendo afetada por causa da greve. A Federação dos Hospitais do Paraná recomenda que os pacientes que têm procedimentos e cirurgias agendadas consultem os hospitais antes, já que por causa da falta de medicamentos e outros materiais, vai ser necessário adiar os procedimentos eletivos para que sejam realizados apenas os atendimentos de urgência e emergência. Já a Agência Nacional de Aviação Civil também emitiu um informativo recomendando aos passageiros com voos marcados para os próximos dias que consultem as empresas aéreas antes de se deslocarem para os aeroportos, já que está faltando abastecimento de querosene de aviação. A greve também afetou toda a logística dos Correios. Em nota divulgada nesta quarta-feira, os Correios informam que estão temporariamente suspensas as postagens das encomendas com dia e horas marcados, como o Sedex 10, Sedex 12 e o Sedex Hoje. Também haverá acréscimo de dias no prazo de entrega dos serviços Sedex e PAC. Os Correios informam que assim que a situação do tráfego nas rodovias voltar ao normal, a empresa vai reforçar os processos operacionais para minimizar os impactos à população. Então, vai faltar remédio, vai faltar comida, não vai entregar carta, não vai voar avião. O Brasil parou. Deni, isso mostra também a falta de infraestrutura nossa, não é? Claro. Todo mundo quer infraero do povo. O pessoal da esquerda fala que os aeroportos são estratégicos para a nação e por isso não podem ser privatizados. Tudo na infraero, e o único aeroporto no Brasil que é autossuficiente é privatizado, que é Guarulhos, que tem encanamento, então o combustível, o querosene chega lá por dutos subterrâneos. Todos os restos, se parar o caminhão, o avião não decola. Pois é bom pra gente aprender também, né? 7h54, ouvintes antes do nosso quadro de saúde. Os ouvintes estão no veneno, não estão, Marcos? Então, eu sempre falo isso, mas hoje é meio macabro dizer, sabe bomba de gasolina? O nosso WhatsApp fica igual a ela. Não para um minuto. Isso, ouvinte falando aqui do preço da gasolina, que é o assunto do dia. A ouvinte Nara dizendo que o posto Condor agora em São José, 4,9 o litro da gasolina. Também tem o ouvinte aqui, Adriana, dizendo que o posto da esquina do Shopping Total é um absurdo. Ela mandou aqui a placa, 4,99 o litro da gasolina. Fica ali na Rápida do Portão, na esquina do Shopping Total, esse posto. Também tem... Guarda o posto, para você não abastecer neste posto aí nunca mais. Não esquece disso. Tira esse posto do teu radar. Faz com que nunca mais você pare nele. Diga o endereço de novo aí, Marcos. Na Rápida do Portão, na esquina do Shopping Total. Sabe o posto da Rápida do Portão, na esquina do Shopping Total? Esquece da existência desse posto. Deixa morrer a míngua. O Cristiano de Cascavel diz que sobre o aumento do preço da gasolina abusivo, não esqueçam que independentemente da quantidade de combustível que os postos tenham para vender, seus custos são os mesmos, salário, aluguel, etc. Pois é. E aí? Não pagava os seus custos, o salário, o aluguel e o etc. com o valor que era cobrado antes? Daí há um desabastecimento, passa para R$7, não aumentou o custo, o salário, o aluguel, etc. Isso aí é desonestidade. O que mais? Quem tá na fila do posto da BR lá da frente à PIB, que tá cobrando R$7 o litro, pode mudar. Tem um outro ali perto, na Francisco Rocha, com a Alameda Dr. Carlos de Carvalho, que tá R$4,19, que é o preço justo. Tá bom. É pertinho, são algumas quadras. Então prefira o posto que não está te roubando. É isso aí. E tem, enfim, vários ouvintes aqui, né? Todo mundo reclamando muito do preço do combustível. E tem um ouvinte aqui, o Fábio de Ponta Grossa, que faz um alerta. O pessoal tá reclamando do combustível porque a placa tá na rua, ele vê toda hora. A hora que chegar no mercado e começar a pagar R$30 no quilo da batata, aí vai sentir ainda mais no bolso. Não tem dúvida. São agora 7h56, vamos falar de saúde. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Oddi. Doutora Flávia, nós estamos tudo pistola da vida aí com a situação do preço das coisas. Daí chega no supermercado, o produto industrializado que está lá para comer, o salgadinho, o miojo e os seus irmãos estão tudo lá com o preço que não subiu. E aí a gente come isso e detona a saúde. Como de raiva. Esses produtos industrializados, eles de fato são mais danosos à saúde do que o produto natural, né? Sem dúvida nenhuma. Esses produtos que são processados ou superprocessados
Na verdade, a gente considera que tem restos de alimento, porque eles são tão adicionados de aditivos químicos, de conservantes, de colorantes, que eles praticamente não podem nem ser chamados de comida. E eles são muito danosos, sim, à saúde. Então, isso inclui macarrão instantâneo, pizza congelada, lasanha congelada, nuggets, refrigerantes, bolachas, bolos prontos, tudo isso que eu vejo que as pessoas comem por facilidade, muitas vezes, porque não tem tempo, ou às vezes a gente não tem uma opção saudável, e até mesmo pelo preço. E as pessoas não consideram que esse barato depois sai muito caro, né, Daniel? Doutora, tem diferença, por exemplo, a gente falou aqui do macarrão processado. Entre um macarrão processado e um pacote de macarrão tradicional, o miojo da vida lá, o Nissin, né? Esses Nissin miojo. Eles são, de fato, mais danosos do que comprar um macarrão, um espaguete, um talharim, por exemplo? Ah, sem dúvida, porque esses macarrões instantâneos, eles são primeiro fritos porque tem aquele cozimento super rápido. E, além disso, eles colocam muitos aditivos e muito sal ali. Então, ele é muito mais saudável realmente comer uma massa pronta, mesmo que não fresca, do que o veneno do Nissin. E aquele saquinho que vem dentro, nossa, aquilo lá... Aquilo é sal e aginomoto, né? Aquilo vicia e é muito salgado e é muito cheio de conservantes, também é péssimo. E eu estava comentando com vocês, né, da último estudo que foi feito na Sorbonne, que eles avaliaram mais de 100 mil pacientes e que comiam processados. E eles chegaram a uma conclusão que aquelas pessoas que usam 50% ou mais de comidas processadas no seu dia a dia têm um risco até 12% maior de câncer, de todos os tipos de câncer, do que além da obesidade, hipertensão e todas as doenças. E essas pesquisas, elas são importantes para que essas pesquisas possam conduzir à atuação dos médicos, né? Exato. E dos profissionais da área de saúde. Porque é uma pesquisa muito séria, de um volume de gente pesquisada muito significativo. Exato. Né? E eu acho assim que é importante para os médicos saberem orientar o paciente, quebrar esse paradigma que a comida fácil é a comida boa, e que as pessoas também tenham essa conscientização de que a comida de verdade, apesar de ser mais trabalhosa, é o que mantém a nossa saúde, né? Que previne. A gente sempre está batendo nessa tecla da prevenção. Porque realmente são doenças muito sérias que a gente enfrenta hoje com isso. Sabe, Terribas, aquele copinho que tem macarrão dentro, que só coloca água quente? Sim, vai pro micro, né? Esse daí. Não vai pro micro. Você tem um que nem vai pro micro. Você só tira assim como se fosse como se fosse uma tampa de requeijão. Você só tira aquele negocinho assim. E põe a água fervendo. Põe a água fervendo ali. E deixa fechadinho ali 3 minutinhos. 30 segundos, aí já tá pronto. A bomba tá pronta. Aí nossa. E daí o problema é o seguinte, né? Tudo que tem ali não tem gosto, né? Não, só tem o gosto do sal, né? Isso é veneno, né? Isso é veneno, isso na alimentação. A gente vê hoje também, assim, as crianças comendo isso, né? A mãe não tem tempo, põe no micro, descongela a lasanha da noite, e as pessoas às vezes acham que elas não comem muito. O hambúrguer... E a vida do estudante é assim também. Assim, tem muito exato. estudante que estuda em outro lugar que passa a faculdade inteira comendo miojo. Os hambúrgueres congelados também, eles têm muitos aditivos. É muito melhor fazer fresco, até comer numa lanchonete, né? Doutora, pra gente encerrar, por que quando come um hambúrguer, um McDonald's da vida, digamos assim, McDonald's, Burger King, esses aí, dá fome em seguida? Porque a gente come muito carboidrato, né? Então você come junto as batatinhas, os pães, e daí tem aquele problema da insulina ser liberada e tirar toda a glicose do sangue, e você ter mais vontade, além de você estimular o teu cérebro pela vontade do açúcar. Então, em pouco tempo, você passa 1 hora, 1h30, como tem muito pouco nutriente, você acaba tendo fome de novo. Né? Então, o que come que dá saciedade, que daí a gente não tem vontade de comer mais? Mais uma vez, né? Eu digo comida de verdade. Por exemplo, carne, mas não processada, carne de verdade, legumes, arroz, feijão. E isso faz com que você tenha mais saciedade, principalmente a proteína, né? E o ovo também. Legal, doutora Flávia Ode, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui, tem que fazer para a doutora. A Ana Paula Moreira, ela conta aqui: parei o carro só para escrever a pergunta. Ela tá desesperada para saber. Então vamos lá. Não venha com jejum intermitente. Não. Pelo amor de Deus. Ela tá fazendo uma dieta low carb, mas ela tira o arroz e o feijão e substitui por batata ou mandioca. Isso é viável?
É viável. Ela pode fazer isso, mas também ela poderia comer um pouco de arroz e feijão, porque também tem fibras. Mas batata doce, é verdade que a batata doce é boa para a dieta? Ela é boa, veja, ela é um carboidrato, mas ela tem um índice glicêmico, ou seja, ela tem uma carga glicêmica menor do que a batata normal. Mesmo que ela seja mais adocicada? Mesmo que ela seja mais adocicada. Ela tem um tempo de absorção mais lento. Tem pergunta sobre intermitente faz? Não, vambora. Semana que vem tá de volta, um abraço. Ó, Manuel, eu tentei e não deixaram, tá? Não, então tá bom. 8h02. Manuel, a gente faz na semana que vem, não é nada contra a sua pergunta, que estourou tudo aqui. Denise, só rapidinho que a informação de utilidade pública, Aeroporto Afonso Pena já enfrenta problemas com combustível. Então você que vai pegar avião essa manhã, consulte sua companhia. Falta querosene de aviação no Afonso Pena. Foz do Iguaçu também está na reserva. Os 2 aeroportos operam no alerta vermelho, então consulte sua companhia antes de pegar seu voo. Terribas, sabe aquele guri magrelo que dança na propaganda da TIM? Sim. Sabe aquele que fica dançando assim, que pula e as perninhas ficam... Sabe quem é? Sim. Esse guri? A gente tá assim no Brasil. Se quiser saber quem... E o brasileiro? O brasileiro é aquele guri da TIM que fica... Tá nesse nível. Os ouvintes estão brincando que nós viramos uma Venezuela, né? O PT gosta tanto do Maduro, olha aí. Tá vendo? A gente tá fazendo um estágio venezuelano pra ver como é que é a vida. Porque se não resolver o problema do desabastecimento rapidamente, se não resolver o problema da manifestação dos caminhoneiros, nós em seguida teremos problema de abastecimento no supermercado. Vai faltar produto no supermercado. Nós estamos preparados para enfrentar uma situação como essa? Penso que não. Vamos nessa.